Beleza, tá iniciando. Então, pessoal, deixa eu tirar meu vídeo aqui. É o seguinte, a gente vamos. Eu fiquei de mandar fazer o relatório junto com vocês, né? Mas infelizmente, pessoal, eu tô travando aqui no que? Uma classe da versão do Jasper Software e do iReport também, com a versão do NetBeans, tá? Então, só para explicar para vocês o que aconteceu. Eu tinha esse projeto, eu sempre trabalho com ele em todos os cursos de Java, que é um projeto ali básico, né? Mas você consegue ver todas as funcionalidades. E acho que a última turma que eu estava foi em outubro, finalizou. E um tempo depois veio a turma de vocês. E nessa eu troquei meu notebook, né? Então geralmente eu faço pelo meu notebook. E só que eu tenho o projeto todo compactado. Mas aí eu instalei uma versão mais atualizada, né? Instalamos a versão do 16 do NetBeans, né? Então é mais atualizado, tá rodando na minha máquina. E consequentemente e eu estava rodando com a versão tanto do iReport, né, que já está ultrapassada, mas eu queria fazer pelo iReport também, que eu conseguia puxar o ponto Jasper, e pelo Jasper Software, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Infelizmente, eu travei esses 2 dias e eu não consigo mexer o dia todo. Eu consigo mexer só à noite, né? E no final de semana eu mexi, mas no domingo eu nem consegui mexer. E aí aqui, pessoal, para não ficar travado nessa questão de relatório, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar como é que tá e mostrar o erro. É uma classe, tá? Eu sei que agora a questão é se a versão do NetBeans não está aceitando, porque a classe eu já importei a nova classe, eu já peguei um novo Jasper Software Studio mais atualizado, mas para não ficar travado aqui, travando tantas aulas, eu vou passar um pouquinho dessa parte e depois que a gente finalizar as dúvidas de vocês, eu vou até passar uma questão hoje que é sobre como trazer os dados entre duas tabelas, né? A gente vai fazer juntos aqui. E só para compartilhar aqui para mostrar, só para matar essa questão dos relatórios. Eu estou extremamente triste, né? Eu peço até desculpa para vocês, que era algo que eu queria passar para vocês, queria que rodasse certinho. Eu não sei quem tentou isso e conseguiu, se está na mesma versão. Se conseguiu, me sinalizem aqui, mas infelizmente eu estou com esse problema. E é problema com a incompatibilidade entre as versões. E aí eu preciso de uma determinada classe para poder rodar uma determinada classe para poder rodar esse arquivo no NetBeans. É um pouco chato, mas ele funciona e funciona muito bem, tá? É muito bacana. Mas assim, vamos finalizar as outras partes. Tá compartilhada a tela? Tá, né? Todo mundo tá vendo aí? Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem o nosso método, né? Como você já sabe, que é o réu cliente. Ele é acionado quando eu aciono o botão lá de imprimir. E aí, pessoal, eu tenho o caminho, que o caminho ele vai receber o quê? Ele vai receber o diretório, aonde que está o meu arquivo relatório cliente. Então, vou até abrir aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui essas. Aqui, ó, eu tenho aqui o Jasper Software, né, Studio. Baixei uma versão mais atualizada dele, tá? Até para tentei mudar a versão, só não coloquei a que eu baixei foi a versão 6.20, né? E a que eu mandei para vocês é a 6.16, se não me engano, 6.14, para tentar ver essa compatibilidade, mas infelizmente não é, tá? Aqui eu vou só mostrar para vocês por alto. Aqui eu tenho o do Jasper Software Studio. Ele é mais compatível para mim rodar com NetBeans e tal, porque o iReport já está bem ultrapassado as versões dele. Então ele já não atualiza com Java 8. Ele já não tem compatibilidade. E aqui, ó, eu faço a conexão só para mostrar para vocês, né? Cadê? A nova conexão. Aqui, tanana.
Android Display. Aqui eu já tenho a minha conexão que eu crio, né? Eu venho em nova conexão, aí eu coloco eu coloquei o nome dela de Real Conexão, e aqui eu tenho o que? O meu JDB Driver, né? Que é o MySQL, JDBC, o ponto driver, que é do banco de dados que a gente utiliza, a URL que a gente utiliza do banco seguradora, né? Para conseguir conectar, e o usuário root e o password, né? Que a gente criou no nosso banco de dados. Aqui é só para testar, para mostrar para vocês que está ok. E aqui, pessoal, no Jasper Software eu só tenho uma diferença, que eu tenho que importar o driver. E aí eu venho bem aqui em Driver Class Patch, ADD, e vou lá onde que está, geralmente está no JDBC, né? E importo MySQL Connector Java 8, tá? Para não ter nenhum probleminha na conexão. E aí eu já faço conexão com o banco, beleza? Esse aqui já é o arquivo. E aqui eu venho aqui para criar, eu já criei aqui um relatório, onde que eu estava testando, né? Que é o relatório cliente. Eu mostrei para vocês, né, que a gente consegue arrastar o test field, o static text, o label. E aqui eu vou colocar um pequeno relatório onde que vai vir da classe ou da tabela um cliente, vai vir os respectivos dados: código, nome, CPF, cidade e Telcel, que é o telefone celular. Vou dar um preview aqui, e aqui ele me dá todos os dados todos esses campos que eu tenho na minha tabela. Então aqui o relatório está certinho, tudo ok, pessoal, beleza? Gerei o arquivo .já, aí eu venho aqui para compilar ele, né? Sempre compilar toda edição que eu faça. E eu tenho, aí quando ele me dá o ok, compilou todo, não deu erro, né, o arquivo. E agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que buscar. Só que aí, pessoal, eu tô com esse erro, eu tô preso nele, que é essa questão da classe. Deixa eu até rodar aqui o erro, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o endereço do meu diretório, onde que está meu arquivo relatório cliente.jasper. Se eu vim aqui, ó, eu tenho a seguradora, relatórios, e aqui está, ele cria tanto Jasper como JSXML, tá? Peguei aqui, vou rodar o projeto. Conectar aqui o meu. Beleza. Vou abrir, buscar aqui meus dados, e na hora que eu vou executar, pessoal, aí eu tô caindo nesse class not found in loading object file from file. O que significa? Significa que a classe não está conseguindo rodar, carregar esse arquivo, que é o meu relatório cliente.jasper. Então ele já localizou, ele está vendo que tem esse arquivo aqui no meu diretório, só que ele não está conseguindo carregar, ele não está conseguindo rodar. E o que eu preciso? Eu preciso de uma biblioteca, um JAR. Eu já coloquei todas da versão do Jasper Software, né, que é essa 6.20. Estou mexendo, só que infelizmente ainda não consegui, pessoal, tá bom? Então só para mostrar onde é que eu tô e onde que parou e o porquê que aconteceu isso. Beleza? Esse projeto eu já rodava ele, tudo certinho. Mas como que eu mudei a versão? Eu peguei esse notebook aqui, eu fiz a instalação do NetBeans, do Java, tudo junto com vocês, aí acabou que desconfigurou e eu não consegui ainda voltar, beleza? Então, só para deixar ciente com vocês como é que tá. E para não ficar só travando essa questão de relatório e não sair do lugar, hoje a gente vai dar continuidade da aula, a gente vai fazer aquela questão que eu falei no começo da aula, tá bom? Pode falar, Rafael. Boa noite, professor. Tudo bom? Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui que eu tô escutando nada. Pode falar. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Você? Tranquilo. Queria tirar uma dúvida com relação no projeto. Se caso
fizer só um sistema de cadastro. Daí ele vai estar o CRUD, aí o relatório não é obrigatório, já atende, ou tem que fazer essa parte de conexão, ou se vai ter alguma aula para resolver essa parte da conexão com outra tabela, para mostrar um outro resultado para o usuário. Não, vamos lá. A funcionalidade CRUD é o que foi pedida, só que você tem que ter seu banco de dados. Não, o banco A sim. conexão com o banco você vai ter que ter, tudo certinho. Isso. Professor, e a relação entre, um exemplo, eu tenho a tabela cliente e eu tenho a tabela automóvel. E essa relação, se eu precisar entre duas tabelas para puxar, é cobrada essas duas? Não. Mas eu, como eu falei no começo da aula, hoje eu vou passar para vocês, vamos fazer essa relação para aparecer os dados, tá? Ah, sim, não, se pegar uma aula aqui, Isso. Não, eu vou passar na hora. Tanto que eu expliquei no porque começo da aula, acho que você não tinha entrado ainda. isso, não, é porque hoje já é dia primeiro, aí fica um pouco apertado, Não, né? sim, sim, sim. E outra, vai ser cobrada, independente se vocês colocarem uma, duas ou três tabelas e fazerem relacionamento ou somente uma tabela, vai ser cobrado. Não tem problema, pode ser somente uma tabela, tá? Vai ser cobrado o quê? Fazer a conexão com o banco, puxar os dados e tá fazendo todo o processo do CRUD, tá? Ok. Beleza? Aí hoje eu quero fazer com vocês, a gente vai fazer um relacionamento entre tabelas e puxar os dados, Beleza. beleza? Obrigado. Rogério, Por nada. só Pode, aproveitando a pode pergunta do falar, Rafael, Valmir. eu estou pensando em fazer um banco de recursos humanos, né? Então, quer dizer, eu vou fazer meu banco de dados, eles vão ter lá umas 4 tabelas, né? Se eu Aham. fizer uma tela toda com CRUD, né? Ou seja, incluindo, alterando, né? Deletando, lendo, essa tabela seria uma tabela com, por exemplo, com funcionários, eu não sei, né? Mais ou menos a ideia do banco que eu montei aqui. Nesse caso, já atenderia. Então, você quer as funções do CRUD, né? Que eu posso incluir. Isso, as funções. Ó, o que Eu que posso vai ser cobrado? cadastrar ele, não é isso? Isso. O que que vai ser cobrado? É... Deixa eu até fechar aqui esse aqui é meu outro e-mail. O que que vai ser cobrado? Vamos lá, só para recapitular o que eu coloquei lá na plataforma. Projeto, cadê? Tá aqui. Ó, criar o sistema em Java, né? Beleza. Com as funcionalidades do CRUD. Então, tem que ser um sistema que tem que ter pelo menos uma tela, onde que nessa tela eu consiga cadastrar, pesquisar, atualizar e deletar dados em um banco de dados, usando essa aplicação, essa tela, tá? Então, isso é o que já vai ser cobrado. E aí a documentação do sistema, que é a descrição do Perfeito. sistema, e o modelo de dados relacional de um banco. Pô, professor, mas eu só fiz uma tabela. Então, só fiz uma tabela, tal, criei, estou fazendo. Não tem problema, mas aí você vai ter que me mandar esse modelo, que é essa tabela, qual que é a descrição dela, como é que é essa tabela. Não precisa, tipo assim, não é obrigatório ter um relacionamento entre tabelas, tá? Vou passar agora para quem, Perfeito. como me mandaram as dúvidas, né? E se quiser colocar o projeto, claro, que vai depender muito da organização, né, da estrutura do projeto, do design também, né, pessoal? Não vamos fazer qualquer coisa. Tá fazendo o CRUD, então tá aí, pessoal. Então vamos cuidar do design, todos. Mas é o que vai ser obrigatório, tá? Certo. Beleza? Obrigado. Obrigado, Rogério. Por nada. Tranquilo, pessoal? Então, tirando dúvidas tanto da questão da entrega do projeto. Deixa eu só finalizar aqui essa primeira parte da aula que eu vou subir.